Senhor Jesus, mais uma vez envolvidos em Teu nome, nos reunimos neste domingo pela manhã, dispostos ao aprendizado e ao estudo do Teu Evangelho, independente das situações sociais que nos envolvem, seja nas brincadeiras, seja no campo mental, seja nos envolvimentos sociais. Independente do que está acontecendo lá fora, estamos aqui, buscando um pouco dos ensinamentos que o Senhor deixou para nós, para que através das orientações dos Espíritos, na simplicidade das colocações, nós tenhamos condições de assimilar, não com o objetivo apenas de construir o nosso estado íntimo em teoria, mas transformá-lo em prática nas nossas ações diárias. Que a Tua paz esteja nos nossos corações, que assim seja. Vocês vieram nos acompanhando ao longo do estudo do livro Justiça Divina. E todos vocês viram que o Justiça Divina ele está sempre estudando o livro Céu e Inferno. Na semana passada nós fizemos o último capítulo, Diante do Tempo, porém, durante todo o curso do estudo do Justiça Divina, nós deixamos 3 capítulos para trás. Coincidiu com data comemorativa, numa das vezes coincidiu o mesmo tema, 2 palestrantes trouxeram, enfim. Se eu não me engano, são 3 temas. Um deles é o capítulo 22. Então, a gente vai fazer estes 3 temas para a gente entrar na próxima obra que a gente estuda no domingo de manhã, que é o Religião dos Espíritos. Ok? Este é o capítulo 22, que se chama Em Oração e Serviço. O Cássio é essa pessoa que grava a gente aqui, né? Então, ele estava colocando para a gente voltar nestes capítulos, porque as pessoas, tem gente que está acompanhando Justiça Divina pelo vídeo e já vem estudando Justiça Divina, e é um público diferente daquelas gravações que a gente faz nos estudos do irmão José. Então, a gente vai fechar os 3 para a gente completar o livro, ok? Em Oração e Serviço, capítulo 22, em Oração e Serviço. Quando ele fala em oração e serviço, ele comenta para a gente um itemzinho do capítulo 3, o item 15 do capítulo 3, da primeira parte, o item 15. O capítulo 3 se chama O Céu. O item 15. Eu vou pegar só um trechinho, só para vocês saberem qual é o norte que Kardec está trazendo, para a gente ver o comentário que o Emmanuel vai fazer. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada um na medida das suas forças, seja no estado encarnado ou no estado espiritual. Todas as inteligências concorrem para o progresso espiritual, todas. Não importa se está ligado ao bem, não importa se vai se envolver com o mal, todas as inteligências concorrem para o bem-estar da criatura. Está claro? Senão fica parecendo que as inteligências negativas não concorrem para o bem-estar. Concorrem também. Tanto que mais na frente ele vai dizer para nós assim: por toda parte a atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançar a plenitude. Tudo, desde a base até o ápice, todos concorrem. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os espíritos cativos. A gente para aqui. Entre os espíritos libertos e os espíritos cativos, o que ele está dizendo então? Os espíritos bons ou os espíritos envolvidos com o mal? Os espíritos libertos ou os espíritos cativos contribuem para a inteligência. Até porque
aqueles mesmos que estão envolvidos com o negativo, ou com a agressividade, ou com a perversidade, os mesmos que estão envolvidos, para a gente fugir da perversidade, a gente acaba melhorando ainda de forma, às vezes, mais breve o nosso estado mental, porque a gente é compelido. Ah, mas precisa de ter a maldade? Não, precisar não precisa, mas é o caminho que a gente conhece. Tanto que o Livro dos Espíritos fala, não é a fieira do mal, é a fieira da ignorância. Não é o caminho do mal que a gente tem que passar, é o caminho da ignorância. Em meio à nossa ignorância, a gente provoca desastres. A gente provoca desastres. Está claro isso? Nós já fizemos referência aqui, só para vocês terem uma ideia, da quantidade de situações que a gente promove no nosso adoecimento. Lembram quando eu trouxe essa referência para vocês? Só para fechar essa ideia. A gente já trabalhou isso aqui, sobre aquelas questões do CID. Lembram quantas doenças nós temos no CID-10? Fala, lembro. Isso, quantas são? Responda. Isso, tá vendo? O CID-10. Pronto. O CID-11 já está pronto? Já, parabéns. CID-11. Esse é o CID-10. Quantas doenças tem no CID-11? 55 mil. Pronto. O que significa isso? Significa o quê? Que as doenças aumentaram assustadoramente. Por quê? Assustadoramente. O prazo do CID-10 para o CID-11 foi de quantos anos? 26. Não, 29. Você tem que só mudar. Vira o 6, né? Que aí se você virar o 6, vira 29 anos. De 29 anos, ou seja, de aproximadamente 1991 até 2019, aproximadamente. 2019, quando ele foi apresentado para a Organização Mundial de Saúde. 2022, quando os médicos estão envolvidos para usar o Código Internacional de Doenças do CID-11 e eles ainda não se adaptaram. 29 anos. As doenças, então, quase que quadruplicaram. Para acontecer esse adoecimento, ah, mas precisava de ter essa quantidade de doença? Não precisava, mas tem. Mas por que tem? Por causa do nosso estado íntimo. A gente vai complicando o nosso estado. Geral. A gente vai complicando. Quem coloca isso para nós? Emmanuel. Na pergunta de número 96 do livro Consolador, O Consolador, ele coloca que a doença nasce aonde? O Consolador pergunta 96, a doença nasce aonde? Na alma. Ela nasce no espírito, do espírito ela vai para onde? Para o perispírito, do perispírito ela vai para onde? Para o duplo etéreo, é isso mesmo que vocês falaram. Duplo, depois do duplo ela vai para onde? Para o corpo. Isso aí. Agora sim. Ou seja, a doença nasce aqui. Se ela nasce aqui, se nasce no espírito, ela nasce no nosso estado íntimo. Então, acontecem as situações negativas, a gente acaba caminhando para o positivo, aí vem a medicina. Ah, não posso bater aqui não, porque tem criança aqui atrás. E ela adora uma batida. Se ela vê, ela acha que eu estou comunicando, tá? Se escutar a grade batendo, quem é voluntário lá sabe. Se escutar a grade batendo, ela já está achando que eu estou comunicando. Então, progrediu, precisou do mal-estar para chegarmos ao bem-estar. Não tinha necessidade, mas é o caminho da ignorância, né? Oi. Você me respondeu até por outra forma, porque não existe doenças, existe doentes, né? Tipo assim, eu crio aquela situação, aí os médicos veem, os cientistas analisam e criam um nome para aquela doença, né? Isso. Então, por exemplo, assim, eu fui assaltada uns anos atrás e fiquei assim, com medo de sair de casa. Hoje isso chama crise de pânico, porque eles renomearam uma causa que eu tinha e tal. E a gente que vai criando essas doenças através do espírito, né? Você respondeu. Isso. Você vê que nessa própria questão que você vivenciou, hoje a gente tem a crise de pânico. O pânico
Os estudos sobre ele, os estudos começaram a chegar no final da década de 70, se ampliaram na década de 80 e já apareceu no CID-10. No CID-10. Antes era ansiedade excessiva. Como eu disse para vocês que até agora no CID-11, lembra a doença que a gente deu de exemplo, que aparece no CID-11 com outro nome, mas também aparece como crise de ansiedade no CID-10? Qual a doença? Nomofobia. Nomofobia não tem no CID-10. O que é nomofobia? Medo de ficar sem eletrônico. Pânico de ficar sem celular. Jesus. O André, quantos anos você tem, meu filho? Você tem pânico de ficar sem celular? Não. Seu pai te provoca? Sua mãe te irrita? Então tá bom. Ô, gente, só para lembrar, porque ele está no meio dos dois. Ai dele! Se ele falar que um provoca e o outro irrita. Mas quando a pessoa tem pânico de ficar sem celular, sem internet, é uma pessoa nomofóbica. Quando ela tem pânico, você vê que é o pânico dissecado, é a síndrome de ansiedade dissecada. Isso apareceu no CID-11. Tá claro? Vamos lá. Em oração e serviço, que vai comentar esse trechinho que a gente está dissecando aqui. Em oração e serviço. Quando ele fala para nós em oração e serviço, é oração associada a quê? Oração e trabalho. Ah, mas a oração só basta? Não. A gente está orando? A gente está orando? A gente está rezando? Está rezando mais do que orando? Está rezando mais do que orando. Ah, mas tem diferença? Tem. Em oração e serviço. O que é rezar? Repetir. Do latim é recito. Recito é o quê? Repetir, repetir, repetir. Decorar, decorar. A gente está com as orações decoradinhas, está tudo tranquilo para nós? Basta a gente confessar que o Pai fala o quê? Reza, 3 Pai Nosso, 2 Ave Marias, e ele fala reza. O que ele está falando? Repete. O que é o terço? Repete, 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 repete. Ah, mas tem valia repetir? Claro que tem, gente. Hoje a gente faz por repetição. Lá na frente a gente vai fazer por sentimento. Então hoje a gente está muito mais envolvido com o rezar. E o orar? O orar é aquilo que vem do seu estado íntimo, que também é do latim oro. Oro, de oralidade. Capítulo 6 de Lucas, versículo 45. O que Jesus coloca para nós? A boca fala que o coração está cheio. Jesus fala o tempo todo em oração. E vós orareis assim. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. E orando. Então, ele fala o tempo todo em oração. Ele fala o tempo todo da gente fazer um investimento em nós mesmos. Entenda a providência divina atuando dentro de si. Entenda. Em oração e serviço, não paralise o impulso do amor fraterno diante dos companheiros que te parecem errados. Não paralise o impulso do amor fraterno diante dos outros que pra gente está errado. Vocês têm muita gente errada em torno de vocês? Não, vocês estão na dúvida. Tem ou não tem? Tem muita gente errada. É o que mais tem. Aliás, eu estou achando até que está todo mundo errado. Só o certo sou eu. Eu estou até achando isso. Que aí olha o que ele coloca. Não paralises o impulso do amor fraterno diante dos companheiros que te pareçam errados. Não deixe de auxiliar. Não deixe de se envolver. Não deixe de dialogar. Não deixe de acolher. Não paralise o impulso do amor fraterno. Ainda não é o amor pleno, gente. Ainda não é o amor pleno. Tá claro? Nós não entendemos ainda a definição do amor. Ainda não entendemos. Mas eu já trouxe para vocês a definição mais simples que eu achei. Eu. Cada um pode buscar a sua. Eu achei. Qual é a definição mais simples que eu passei para vocês de amor?
Dar atenção. Dar atenção. Dê atenção para o marido, dê atenção para a esposa, dê atenção aos filhos. Dê atenção. Quem fala isso para nós é o livro Amor e Mudança, de um professor da Federal, ex-professor da Federal, ele está aposentado, que se chama Júlio César Faria Machado. Ele coloca para a gente no livro Amor e Mudança. Amar é dar atenção. Então, dar atenção é o amor fraterno, ainda não é o amor que Jesus ensinou, não, a gente está longe dele e não dá para a gente aprofundar nisso agora, até porque nós não temos material para entender o amor do Cristo. Reprovar, aí ele fala assim, aquele que hoje carrega na praça o nome de malfeitor, pode ser amanhã o apoio a que te arrimas. Oração e serviço se propõe ao amor fraternal, porque aquele que hoje carrega na praça o nome de malfeitor, amanhã ele pode ser o seu apoio. Hoje ele está no lugar de um malfeitor. Por que eu coloco, eu achei interessante essa fala, e eu coloco mesmo que seja um desconhecido, gente, é um desconhecido, mas a experiência dele, muitas vezes já traz para a gente ensinamentos. Experiência que pode ser negativa, mas traz ensinamentos para nós. Pode ser alguém que sirva para a gente de arrimo. Reprovaste o motorista que se envolveu em grave desastre. Aqui ele está falando de um grave desastre. Pega o exemplo da gente dirigindo, ainda que nós não nos envolvamos em desastres. Tá? Pega o exemplo. Reprovaste o motorista que se envolveu em grave desastre. Só de vê-lo a gente já reprova. Pela conduta, pela atitude ou pela forma com que ele estava dirigindo. Reprovaste o motorista que se envolveu em grave desastre. Ao vê-lo em posição difícil na estrada, propôs-te de início lançá-lo à própria sorte, seguindo indiferente. Inicialmente, lá no fundo, quando ele se envolve, ou quando ele é indiferente no trânsito, e sai rasgando, e sai brigando. Eu não sei se vocês já viram, isso acontece quando você viu o motorista fazendo isso. Lá na frente, não sei se vocês viram, às vezes o poste tenta desviar dele e não consegue. Vocês já notaram? Ele vai lá, acerta o poste. Às vezes a gente passa, ainda que ele esteja lá só reclamando, mas lá no fundo a gente passa assim, mas também do jeito que ele está dirigindo. Nós temos que tecer algum comentário? Ô, gente, o mal não merece comentário. O mal não merece comentário. A não ser que seja para a gente aprender nessa ou naquela situação, ele não merece comentário. Se a gente está falando alguma coisa negativa, mas que não vai trazer aprendizado, comenta não, deixa para lá. Tá claro? Por quê? Entretanto, ele coloca para nós, vence a repulsa e assegura o socorro preciso. Vence a repulsa, que é essa cena, esse quadro, esse motorista, vence essa repulsa. Pois é possível que ele, mais além, seja um amigo certo que vai te livrar de males maiores. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas só de ter assistido aquilo ali, só de ter assistido, você já começa a ficar tão vigilante na questão do trânsito ali, ele está te livrando de males maiores. Olha, mal sabe você que inconscientemente foi a ação daquele motorista que se exaltou, que dirigiu mal. Está claro isso? Quem levantou a mão? Lembrando do carro, o caso do Maurício Matar, todo mundo pensou que era o ator doidão, ele envolveu no acidente, aí foi o BMW, mostrou, o computador da BMW que mostrou, ele estava certo. Tava lá, todo mundo primeiro, não, o cara doidão, é da Globo, ator e tal, tava cheirando alguma coisa. Ou então do Herbert Viana também, então o acidente, esse cara tá querendo provocar, ele falou, não, ele é tão consciente do que ele estava fazendo, falou assim, alguma coisa no ultraleve lá atrás deu defeito. Ele pôs o advogado deles, eles começaram a pesquisar, descobriram fadiga do material. Ele ganhou, entrou na justiça, fadiga material. Não, era um cara doidão. Então, ao primeiro momento você olha e você fala, não. São os pré-julgamentos, né? Lembram o que lembra a gente a colocação de Jesus no capítulo 7 de Mateus, no versículo 1, ele coloca, não julgueis. Não julgueis. Mas por que não julgar? Para não ser julgado também. Emerson, mas mesmo sem a gente julgar, o outro vai nos julgar. Mas se o outro nos julgar, o problema é de quem? Dele. Dele.
Mas se a gente julgar, a gente passa a ter um problema também. Tá claro? Então não julgueis para não ser julgados, é só isso, gente. Aí, ô Emerson, desculpa, eu estava andando de bicicleta, caí de bicicleta, andando de speed, com as bicicletas speed, velocidade. Caí com a bicicleta, minha tia chegou e falou assim, mas você não dá manutenção não? Eu falei, minha amiga, quando você sai de sua casa, você olha o volante do seu carro, o garfo quebrou. Aí eu ficava olhando o garfo, você sai de sua casa, você olha o volante, o seu volante vai soltar. Ah não, eu acho que o meu freio, vou olhar aqui o pedal do freio, deve estar uma... Agora, você vê que é importante que a gente tenha os cuidados naturais, gente. A gente pode pegar exemplo até mais simples ainda. Todo mundo aqui, invariavelmente, aprendeu a andar entre 1 e 2 anos de idade. Todos nós aprendemos entre 1 e 2. Quem aqui já tropeçou? Levanta a mão para mim. Quem já tropeçou? Que beleza! Não precisa ser hoje não, já estou dando um prazo. A gente aprendeu a andar entre 1 e 2 anos de idade. E até hoje a gente tropeça. Sabe o que significa isso? Nós aprendemos, significa que todos nós temos conhecimento daquilo que a gente está dando conta, do que a gente está lutando. Todos nós. Mas ainda não conseguimos colocar em prática completo tudo que a gente conhece. Isso significa que ainda nos falta a consciência. O tema não é oração e serviço? É ou não é? O conhecimento, ele está na parte da teoria. A consciência nos envolve com a prática. Ou seja, teoricamente, muitos de nós estão indiscutivelmente alicerçados. Temos referências na cabeça. Não, eu tenho várias referências na cabeça. Temos referências na cabeça, temos vários livros lidos, temos histórias para contar, temos diálogo com pessoas que a gente pode... Isso aqui está facinho, todos nós. Mas a prática disso aqui, que é a consciência, está mais difícil. Quando ele fala para nós em oração e serviço, por quê? Muitos nos envolvemos com as duas situações. Primeiro a gente reza, depois a gente passa por orar, mas a gente ainda não entrou com a prática daquilo que a gente está falando, que vem, muitas vezes está vindo do estado íntimo. Então, precisamos das revisões. Isso aí é o normal, mas a pessoa faz o pré-julgamento. Ela antecede aquilo que a gente vivencia. Aí eu volto no exemplo do caminhar. A gente caminha, tropeça. Caminha, tropeça. Tá claro? Oi, meu filho. Como é que a gente faz para amar com um amor fraterno aqueles que frequentemente traem nossa confiança? Amar com amor fraterno frequentemente os que traem a nossa confiança. Veja bem, eu não sei não. Sei não. Eu sei que eu tenho que quebrar um orgulho, mas porque se o que eles fizessem não me infligisse tanto, eu não ligava e dava para amar com amor fraterno. Mas acontece tantas vezes. Sim. Que eu fico pensando assim, será que o correto agora seria eu manter uma distância ou eu ter alguma ação presente? O que seria melhor? Eu fico nessa dúvida. Não é para ter dúvida não. A sua pergunta procede. Eu não sei. Mas os espíritos sabem. Então eu não vou trazer nada de mim porque sei não. Aqui, porque isso irrita a gente. Tem um negócio aí que chama raiva. Não sei se alguém já passou por isso. Mas o que os espíritos colocam pra gente? Não tem como você... Aí, olha, se eu não me engano, é o capítulo Amar os Vossos Inimigos, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca para nós assim, não tem como você sentar com prazer na mesa com o inimigo da mesma forma que você assenta com um amigo. O inimigo não é aquele que eu tenho ódio dele, não, mas aquele que contrapõe determinadas posturas, que a gente sabe que as posturas são justas, são lícitas, são saudáveis, é para um crescimento individual ou crescimento grupal. Mas olha, essa pessoa está contra. Não tem como você sentar com o mesmo prazer que você senta com um amigo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente não pode fugir de atendê-los na necessidade deles. Ok.
Aí sim é a resposta do que você perguntou. Entendeu? Então, eu entendo a sua irritação. Eu entendo a sua irritação, que pode acontecer. Mas olha, precisou, o que a gente faz? Acolhe. Acolhe. Liberou daquela necessidade, se desvencilha. Porque senão a gente acha que tem que ficar todas as vezes. Não, gente. Tem limite. Você falou também que tem um momento certo também, que quando eu dar aquele exemplo do centro de ajuda que tem para os espíritos que estão em sofrimento, que estão envolvidos naquilo, tem um momento certo da gente acolher as pessoas também. Sim, mas aí vai depender da nossa percepção. O que André Luiz diz para nós? Irmãos do contra. Olha, se tiver gente que está lá, eu não sei se essa frase está no livro Sol nas Almas, me parece que é no livro Sol nas Almas, no capítulo 59, que ele coloca para nós assim: se não for o vídeo, o Cássio, ele corrige tudo. Então, toda informação que eu dei aqui, vocês vão ter o cuidado quando vocês assistirem algum vídeo. Se eu falei uma informação, depois vocês conferem lá se a informação está correta ou não. Confiem mais no Cássio que na minha fala, combinamos? Que aí ele sai corrigindo embaixo, lá é ótimo, porque aí na hora que eu estudo eu falo, olha, eu falei errado. Então, ele coloca assim: irmãos do contra, prematuros na opinião, se revelam tardos na ação. Olha bem. Irmãos do contra, prematuros na opinião, se revelam tardos na ação. Tem gente que não se disponibiliza a fazer. Tem gente que não quer fazer. E às vezes vai contra quem faz. Às vezes irrita quem faz. Às vezes provoca quem faz. Aí o André Luiz é muito claro. Irmãos do contra. Olha, não preocupa não. Se eles não se envolvem com o fazer, faz você. E aí a gente é que vai usar do discernimento. Fernando? Prazer, Enes. A gente vai usar do discernimento para saber o momento adequado. Tá? E aí é a nossa vigilância também. Tá claro? Oi. Acho que é no Evangelho também, nesse mesmo capítulo, que fala, né, nessa questão da gente não vibrar negativamente em relação a esse desafeto, esse inimigo. Então, se ele está alcançando algum tipo de sucesso, se a gente já treina para não vibrar negativamente, desejando o mal ou o insucesso dele, a gente já está um passo à frente nessa caminhada. Porque às vezes a gente não dá conta da convivência, mas a gente não precisa vibrar também no mal. Tomara que ele não consiga promoção, tomara que isso não dê certo, tomara. Ou seja, se você já consegue até, né, desejar ou vibrar, mesmo que você não se comunique com ele, você ficou ali reconhecendo que aquilo é bom para que ele esteja passando, já é um passinho a mais na sua caminhada. Sim. Porque senão a gente continua na sintonia do negativo lá. Uhum. Você vê que a gente não precisa desejar que o outro, que aconteça alguma coisa negativa com ele. Não precisamos. Concordam? Mas que é bom ficar de olho, é bom ficar de olho. E quando acontece, assim, a gente não precisa desejar. Mas quando acontece, assim, tem um prazerzinho ali. Fica até brigando com prazer, você não pode. Você fica até brigando com o prazer. Eu não posso ficar feliz com a desgraça alheia. Eu não posso. Mas lá no fundinho, a gente ainda tem um prazer. Ô, gente, isso é tão significativo e é tão presente nas nossas relações que Kardec perguntou isso para os espíritos. De tão presente que é. Aí o que Kardec perguntou? Não, né? É ruim. A pergunta não é essa, né? É ruim achar bom desgraça alheia? Não. Kardec não ia fazer essa pergunta desse jeito, não. Eu entendi aonde você vai querer chegar, mas não é essa a pergunta, não. Nós vamos lá na pergunta, é a pergunta 903 do Livro dos Espíritos. 903. Podemos observar o erro do outro? Gente. Kardec era um sábio, não é? Podemos observar o erro do outro? Graças a Deus. Já pensou se não pudesse? A gente tinha que nascer cego. Tá claro? Mas é bom observar o erro do outro. E aí o que a espiritualidade responde? Podemos. Podemos observar o erro do outro. Tá lá. Agora, ele não encerra a resposta aí. Podemos. Desde que seja para aprender com a experiência. Desde que seja para aprender. Pronto, aí começou a nossa dificuldade. Aprender com o erro do outro.
Desde que seja. Outra colocação que ele faz. E não divulgar o erro do outro. E não divulgar. Por quê? Divulgar o erro do outro significa que a gente ainda está errando de forma mais desastrosa que o outro. Olha. Porque o prazer de observar o erro do outro, gente, o prazer é divulgar. Você viu fulano? Qual é o seu nome, meu filho? Leandro. Aí eu vou falar assim, Leandro, você viu o que aconteceu com o Fernando? Pois é, menino. Pois é, aqui, ó, tava lá com a gente, a Cassi. Aí eu adoro. Aí o movimento espírita é muito legal, por quê? Ele comenta e depois fala assim, mas eu estou te contando só para a gente aprender com a experiência. Não é fofoca, não. Ou então a gente ainda tem uma outra fala. A gente fala assim, olha, eu estou querendo te contar um segredo, eu vou te contar, mas você não comenta com ninguém, não. Ô, gente, eu vou contar um segredo e peço para a pessoa guardar um segredo que eu não estou dando conta de guardar. Se eu não estou dando conta de guardar, eu vou pedir o outro para guardar. Aí na hora que eu fico sabendo que o outro contou, eu falo que o outro é fofoqueiro. Eu não. Começou em mim. Tá claro? Então, a gente que vai se atentar para oração e serviço. Tá? E aí o que ele coloca? Vence a repulsa e assegura o socorro preciso. Vence a repulsa, porque lá na frente a gente pode acessar essa pessoa. A repulsa que aquela situação te traz, aquela pessoa te traz, aquele contexto te traz. Vence a repulsa. Depois ele disse assim, viste com desprazer o homem público que se tornou repentinamente odiado, à face de erros clamorosos que se viu na conjuntura de cometer ou endossar na esfera administrativa e no momento justo de considerar as obras deficitárias, inclina-te à censura. Gente, isso no nosso movimento social hoje está um desastre. A gente começar a observar pessoas públicas que estão em evidência e acentuar os enganos dele. Isso está um desastre. E ele está colocando exatamente isso. A gente vai lá e se inclina à censura. Pessoas que poderiam ter... Gente, nós não... Se a gente não pode fazer nada para auxiliar, se a gente não pode fazer nada para auxiliar, olha, a gente também não deve fazer nada para estimular. Olha o que a Joana de Ângeles coloca para a gente no capítulo 8 do livro O Homem Integral. Identificar e estimular os traços da bondade alheia. Identificar e estimular os traços da bondade alheia. Para de censurar o outro. Ele está dando o exemplo do homem público. No nosso movimento, isso tem de forma avassaladora. Mas por que a gente vai criticar? Primeiro, a gente não está dando conta das próprias relações familiares. A gente vai dar conta do que está lá fora, do que o outro está fazendo. Se a gente puder estimular, estimula um traço da bondade alheia. Se não puder, silencia. Se não puder, silencia. Agora, mas lá na frente vai ter consequência. Vai ter. Então, na hora que você conversa com as pessoas e fala, né? Olha, mas na vida, a reencarnação, ela mesma vai trazer para a pessoa o movimento. Aí você vê o sentimento aqui atrás. Mas vai pagar no futuro, está fazendo agora e vai pagar daqui a 50 anos. Na outra encarnação, vai pagar daqui a 180 anos. Eu queria agora. Mas vingativo é a gente, não é Deus. Deus fez as leis. E pronto, gente. Vocês vão lembrar do exemplo, que para mim é a referência mais clara disso aí, que é aquela mulher que o Raul Teixeira saiu de uma palestra. Lembra? Raul Teixeira saiu de uma palestra do Movimento Espírita e foi para um jantar. Aí ele viu uma mulher no lixão, lá na porta de um condomínio. Ele viu a mulher lá no lixão e ela pegando comida e trazendo a comida à boca, vermes, moscas. E ela vai trazendo, o Raul fica constrangido. Quando eles chegam no restaurante, o Raul foi constrangido, inclusive, pela qualidade dos alimentos que estavam à disposição no restaurante. E aí o Camilo chama a atenção dele. Porque no momento que ele estava vendo aquela mulher, ele dá uma olhada. Ele levanta a cabeça, ele olha, ele levanta a cabeça e vê a placa, o nome de uma determinada pessoa na placa daquela rua ali. Ele falou assim, curiosamente eu fiz esse movimento.
Aí, na hora que ele estava para o jantar, e aí ele lá, se ele escolhe ou não, com a visão da mulher ali, ele chega e fala assim: Camilo, o mentor espiritual, meu filho, pode jantar. Pode jantar. Não precisa de você ficar com a mente presa àquela cena que você assistiu, não. Aquela mulher, ela não aceita a refeição limpa. Ela não aceita. Aquele condomínio que ela está na porta já ofereceu para ela marmitex fechado, asseado. Ela não aceita. Esse restaurante que você está já ofereceu. Ela não aceita. Quando a pessoa insiste, ela recebe, ela joga no lixão e depois ela começa a comer de novo. Aí o Raul perguntou por quê. Aí o mentor disse assim: lembra que você olhou a placa? É o nome da pessoa que na encarnação passada morava nessa cidade. Ela era política e ela teve nas mãos dela condições dela ajudar na eliminação da fome nessa cidade. E ela se beneficiou financeiramente com o dinheiro e deixou o projeto arquivado. E hoje ela está ali. Gente, olha a lei: ação e reação. As pessoas sabem disso? Não. As pessoas se envolvem com outro sentimento. Qual é o sentimento? Qual o sentimento quando a gente vê uma pessoa nesse movimento? Angústia? Repulsa? Pena? Pena. Traduzido para nós, misericórdia. Traduzido para nós, misericórdia. Lembram da pergunta que Kardec faz para os Espíritos no Livro dos Espíritos? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Qual o verdadeiro sentido? O que ele coloca? Benevolência para com todos. Se eu não me engano, é a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? A gente até trouxe o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro e perdão das ofensas. É a resposta que está lá. É assim que Jesus entende a caridade. Se Jesus entende a caridade dessa forma e a gente dá conta de ver aquela pessoa e se condói, significa que nós estamos atendendo o nosso movimento de indulgência para com as imperfeições. Eu não sei o que desencadeou aquela pessoa se envolver com aquele excesso. Eu não sei. Ficar se alimentando daquela forma. Eu não sei o passado dela. Mas ela está recebendo o que plantou. No nosso movimento de misericórdia, eu vou ser indulgente porque ela tem um passado de dificuldades. Mas eu também vou lutar para ser bom. Eu vou oferecer o que eu puder para ela. Benevolência. Tá claro? Então, se a gente está vendo situações que não nos atende, estimula o traço da bondade alheia. Tá? Isso aqui está no livro O Homem Integral, capítulo 8. Esse item, são alguns itens, ele fala assim, a Joana de Anjos chama de recurso para a liberação de sofrimento. Recursos para a liberação de sofrimento. Cala, porém, a crítica destrutiva e pronuncia o verbo que lhe sirva de reconforto. Provavelmente, muito breve, será ele interventor providencial na solução dos seus problemas. Para de criticar, tá? Aquela pessoa, de alguma forma, poderá também oferecer aquilo que ela tem para oferecer. Conheces o rapaz transviado, autor de faltas confessas pela carência de educação, com que foi rudemente prejudicado através do tempo, e ao surpreendê-lo embriagado na rua, dispõe instintivamente a passar de lá. Pessoas que a gente conhece que no envolvimento com a educação, ele se desvencilhou, e aí a gente passa por ele lá no excesso envolvido com o álcool, tá? Ele coloca aqui, surpreendê-lo embriagado na rua, dispõe-te instintivamente a passar de lá. Contudo, deixa que a bondade te inspire o coração e dá-lhe simpatia. Deixa que a bondade te inspira e ofereça simpatia para aquela criatura. Se a gente pode oferecer simpatia, ofereça simpatia. Pode acontecer no futuro próximo que seja ele a pessoa indicada a te salvar de amargos perigos.
Ofereça simpatia. É o que a gente pode fazer. Se nós temos condições de oferecer, lembram quando a gente fez referência, há mais tempo, o primeiro-ministro da Rainha Vitória, no ano de 1874 até 1880, que chama Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli, ele era advogado, mas ele se envolveu com o Império Britânico e ele coloca para nós. Nesse período que ele está envolvido, ele desencarna 2 anos depois, em 1882, depois que ele sai do trabalho com a Rainha Vitória. Ele coloca assim: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é curta para ser pequena. O que significa isso? A vida é curta para ser pequena. Imagina, nós temos um tempo de vida. 30 anos, 50 anos, 70 anos, um tempo de vida. Ela é muito curta para a gente apequená-la. Para a gente não fazer nada de útil, para não fazer nada de saudável, não fazer nada de solidário, não fazer nada de acolhedor, não fazer nada. A vida é muito curta. Então, quando a gente passa por determinadas pessoas, por essas pessoas ou outras pessoas, por que não estimular o traço da simpatia? Por que não estimular? A vida é curta para ser pequena. Olha, se a gente pode estimular a simpatia, estimula. Eu lembro que eu estava entrando no elevador lá no trabalho e eu cumprimentei uma senhora. De manhã cedo, cumprimentei, bom dia. Ela olhou para mim e falou assim: eu te conheço? Não. Ainda não. A senhora não me conhece, não. Mas é de bom tom a gente começar o dia cumprimentando as pessoas num ambiente fechado, então, né? Ela olhou e fez assim: bom dia. Gente, foi legal, ela me cumprimentou. Tá claro? Mas da minha parte, não importa a forma que o cumprimento chegou, que passa. Eu não sei o que vai dentro dela. Eu não sei. Mas da nossa parte, o nosso movimento estimula a simpatia. Aqui ele está dando um exemplo de quem está no movimento alcoólico. Imagina a gente conseguir fazer isso nas nossas relações. Tá claro? Fazer isso com todo mundo. A gente estimular a simpatia com todo mundo. O tanto que a gente vai se tornando acolhedor e o tanto que as pessoas também vão se tornando acolhedoras. Isso começa a ser multiplicado. Você faz, o outro faz, o outro faz. Tinha uma frase que andava nos ônibus aí. Se todas as pessoas derem as mãos, nós não teremos mãos livres para matar, roubar ou traficar. Se todas as pessoas derem as mãos, não teremos mãos livres para matar, roubar ou traficar. Eu não sei de quem que é essa frase, mas eu nunca esqueci quando eu li aquele período que os ônibus tinham essas frases chamativas, né, para a nossa consciência. Fitaste com desprezo a jovem menos feliz que se arrojou a costumes indesejáveis por falta de assistência no lar. Fitaste com desprezo a jovem menos feliz que se envolveu em situações danosas ali por falta de acolhimento no lar, de educação no lar, em que se desenvolveu ao sabor dos próprios caprichos e, encontrando-a enredada nas teias da delinquência, tendes a incriminá-la com palavras condenatórias. Tendes a incriminá-la com palavras condenatórias. Aí vem o André Luiz no livro Sinal Verde, e ele coloca para nós assim: a tendência nossa é incriminar. Aí o André Luiz diz: procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. No capítulo 36 do livro Sinal Verde. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. Olha, está vendo? A pessoa está com dificuldade. Você pode auxiliar? Acolhe. Acolhe. Não podendo auxiliar, silencia. Não sai divulgando, não sai condenando. Procure silenciar. E aí o que o Emmanuel acrescenta para nós? No entanto, reflete na compaixão e ampara-lhe o reajuste. Ampara-lhe o reajuste. Ou seja, a gente pode ir para além do silêncio. Não precisamos de criticar, podemos ir para além do silêncio. Talvez amanhã esteja ela no quadro de seus familiares mais queridos por injunções de casamento. Talvez aquela pessoa que você critica, que você agride, que você despreza, que você desvaloriza,
futuramente ela pode voltar no seu núcleo familiar, namorando seu filho. Ô, gente, foi Emmanuel que falou isso, vocês viram aqui? Eu só trouxe na conotação social, mas foi Emmanuel que falou com todo amparo. Depois ela pode aparecer no seu quadro familiar. Olha, o nosso papel é acolhimento para com todos. Acolhe todo mundo. Vamos pegar aquele exemplo do capítulo 8 de João, quando ele está com a mulher adúltera. A mulher está pronta para ser apedrejada, lembram disso? Está pronta para ser apedrejada. A Amélia Rodrigues fala, me parece que é no livro Luz do Mundo, que ela fala assim, a angústia daquela mulher, tendo uma parede na frente dela, porque no filme não mostra uma parede, ela ali no muro, e os fariseus perguntaram para Jesus, a lei manda que essa mulher seja apedrejada, a lei manda, e ela ali, e tu, que dizes? E eles começaram a jogar as pedras, aliás, antes de jogar as pedras, e tu, que dizes? Eles estavam testando quem? Jesus. E Jesus ainda fala que ele sabe o que vai no coração deles. Porque é verdade, a lei manda que ela seja apedrejada. Eles são conhecedores da lei, gente. Os fariseus conheciam a lei. Os escribas registravam a lei. Tá? Os fariseus faziam, os escribas escreviam. Então imagina vocês, os fariseus estavam ali questionando Jesus. Jesus fala do coração deles. O que Jesus faz? O que ele faz? Não, isso aí é o que ele fala. Ele está escrevendo. Mas o que ele faz na hora? Ele se abaixa e começa a escrever. O que ele escreve? Ele escreve as dificuldades de cada criatura. Ele escreve as dificuldades. Ele olha para um. Ele olha para um e fala assim, sexólatra. Ele olha para o outro, alcoolista. Ele olha para o outro, ciumento. Cada um falava presente. Deve ser, cada um falava presente. Aí ele olha para o outro, possessivo. Ele só foi escrevendo, gente. Ele só foi escrevendo. Aí ele olhou para o outro, fofoqueiro. Gente, Jesus é muito bacana, né? Ele foi falando, porque ele estava vendo as pessoas. Aí na hora que, no capítulo 8 de João é muito legal, porque eles perguntam assim, essa mulher foi pega em pleno adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus começa a escrever. Como Jesus não respondeu nada, escrevendo na areia, Jesus não respondeu nada. Aí eles fizeram o quê? Perguntaram de novo. Está surdo, Jesus? Você é surdo? Só por falar nisso. Senhor, a lei manda que ela seja apedrejada. É tu que dizes. Aí Jesus se levanta e fala o quê? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. O que aconteceram? Com as mãos armadas, aquela mulher, a Amélia Rodrigues fala que a angústia dela de estar ali no muro, porque o apedrejamento decretaria a morte dela. E a Amélia Rodrigues fala que no estado íntimo dela, ela dependia da fala de Jesus para salvá-la. Gente, isso é muito significativo. A frase de Jesus iria salvá-la. E a angústia dela é esperando o apedrejamento ali. E aí, na hora que Jesus fala, atira a primeira pedra quem estiver sem pecado, os pecados anotados no chão, anotados. E aí cada um foi jogando a sua pedra fora. Quem julgou primeiro? A Jane. A Jane foi a primeira que jogou a pedra fora, não foi, Jane? E depois, quem jogou? A gente.
É a gente. Mas quem foi o último que julgou? O André. O André. Por quê? O que está lá no livro? O que está lá no Novo Testamento? Dos mais velhos até os mais jovens. Todos jogaram as suas pedras fora. O que ele está querendo dizer? Do mais velho até os mais jovens, estamos todos envolvidos com enganos, pecados. Todos nós temos os nossos. Todos nós temos. Dos mais velhos até os mais jovens, todos nós temos. Tá claro isso? Oi. O interessante é jogou e foram para casa. O que é o ir para casa? É o refletir, né? Bom, por isso que às vezes, por exemplo, bom dia que você deu para aquela senhora, ela vai para casa pensando. Eu acho que eu devo. Eu já devo mudar, né, assim, a sintonia, mudar a minha maneira de... Aquele bom dia, ela poderá pensar. Entretanto, se ela não pensar, para mim está de bom tamanho, porque o emburramento dela virou motivo para a minha palestra. Porque eu vou ter que usar. São referências sociais. Se ela pensar, ótimo. Se ela não pensar, vai virar referência. Ainda bem, eu não lembro nem da face da pessoa. Se eu ver de novo, está ótimo. Por quê? São aprendizados do nosso cotidiano. Tá claro? Do cotidiano, e também tem aquele legal da favela Capão Redondo, pichado no muro lá. Errar é humano, ajudar quem errou é mais humano ainda. Errar é humano, ajudar quem errou seria mais humano ainda. Embora a gente fala lá no ditado que é divino, né? Mas seria mais humano ainda. Oi, meu filho. Só uma questão sobre o procure silenciar, né? Onde você não pode prestar auxílio. Se você até comentou sobre nós não passarmos para frente, questões dos nossos desafetos, né? Eu acho também importante a gente silenciar mentalmente o que acontece, porque muitas vezes o meu desafeto eu quero levar aquilo para frente, é normal. Só que se eu não silenciar mentalmente também isso, pode chegar alguém e falar comigo, e fulano? Se não tiver silenciado, é muito difícil eu falar alguma coisa positiva em relação ao meu desafeto. Pode chegar pessoas e me perguntar, como é que está seu irmão, seu filho? E se minha mente estiver silenciada, eu vou conversar com essa pessoa sobre o desafeto de uma forma tranquila. Sim. Não vou enaltecer o que está nos acontecendo. Porque a mente fica muito agitada, né? Um barulho mental. Então eu vou silenciando devagarzinho, que vai ficando mais fácil eu não passar para frente. Isso. Não ceder ao desejo de passar para frente. Isso. Não ceder ao desejo. Que é uma vontade, né? Que vai coçando na nossa língua. Você pode não procurar ninguém, mas alguém te procure. Exato. E tem pessoas que estão doidas para encontrar com a gente só para perguntar como que tem pessoas que estão doidas. A gente estando doido para falar. Eu estava até calado, mas fulano me perguntou. Você pode, se você tiver silenciado, a gente não. Você pode falar, olha, eu prefiro não comentar a respeito. Depois eu resumo. Eu prefiro não comentar, já é silenciar onde eu não posso auxiliar. Até porque, gente, hoje, um dos maiores desastres que a gente tem nas nossas relações como um todo, um dos maiores desastres é a língua. Tá claro? É a língua. O que a gente vai se envolvendo com mexerico, com... Você fica tentando lembrar dos Salmos, velho. Os Salmos diz, né? O que eu pensei, minha boca não transgredirá. Sim. Toda hora você fica lembrando. Ela pode estar guardado. Pode estar guardado. A gente não precisa de se posicionar ali. Tá? Para isso, não te sintas superior. Lembra-te, acima de tudo, de que, pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais. Gente. Se a gente esquecer o nome da casa espírita que a gente está, se esquecer o meu nome, gente, não tem problema não. Guardem isso. Todos somos delinquentes potenciais. Todos somos. Ou seja, todos nós temos enganos, todos nós temos marginalidades, todos nós temos desastre, todos nós. Todos nós. Entre nós, olha, ninguém escapa. Tá claro? Mas é muito bom a gente estar com essa carinha que a gente está aqui. Por que é bom? Porque ninguém conhece a gente. Isso não é bom? Eu não conheço vocês. Eu não sei o que passa dentro de vocês. Vocês sabem o que passa aqui dentro? Louvado seja Deus.
Tá claro? Graças a Deus a gente não sabe. Por quê? Porque nós temos as nossas marginalidades. Todos somos delinquentes potenciais. E de que, se não vigiarmos em oração e serviço, se não vigiarmos em oração e trabalho, voltando lá, se a gente não fizer um movimento de oração associado ao trabalho, não é ficar no blá blá blá, não. Não é isso, não. Se a gente não fizer esse movimento, junto das tentações que nos visitam, as fraquezas, entre o ponto que você colocou, junto às tentações que nos visitam, as fraquezas, ainda hoje, o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente o nosso. Se a gente não se vigiar, não associar oração e trabalho, oração e trabalho, oração e trabalho, olha, o lugar de queda daqueles que a gente critica pode ser o lugar que a gente também irá cair. Tá claro? Ficou dúvida? 3 caminhos para a gente ser feliz. 3 caminhos. Três caminhos para a gente ser feliz. Ensina o que você sabe. Pratica o que você ensina. E pergunta o que você não sabe. Ensina o que você sabe, pratica o que você ensina e pergunta o que você não sabe. Coloque isso em prática. Se nós estamos falando de oração e serviço, coloquemos isso em prática. Quando a gente ensina o que sabe, nós estamos trabalhando a generosidade. Quando a gente pratica o que a gente ensina, nós estamos trabalhando a exemplificação. Quando perguntamos o que desconhecemos, pergunte aquilo que ignora, nós estamos trabalhando a humildade. Exemplificação. Exemplificação. O Cássio está filmando. O Ele Cássio. vai corrigir. Aí vai ter que cortar. Exemplificação. Imagina, 3 caminhos para a gente ser feliz. Ensina o que você sabe, pratica o que você ensina e pergunte aquilo que você ignora. Esse é o caminho para a gente ser feliz. Quando a gente ensina o que sabe, a gente está trabalhando com generosidade. Generosidade nas relações, generosidade na família como um todo, generosidade na sociedade, generosidade para conosco. Para conosco. Quando a gente ensina. Porque a gente cresce quando a gente ensina. Quando a gente divulga. Pratica aquilo que ensina. Quando você pratica, você vai dando exemplo. Quando a gente pratica, a gente vai dando exemplo. Tá claro? Luta. Ah, mas eu não consigo praticar tudo que eu ensino. Eu não consigo praticar tudo que eu estudo. Eu não consigo praticar tudo que eu leio. Gente, olha o que nós já conhecemos de doutrina espírita. Olha o que nós já conhecemos. Nós não conseguimos praticar tudo que a gente já conhece. Não conseguimos. Uma pessoa ligou lá para casa para marcar a palestra e perguntou isso para a Gladys. Eu não estava lá. E aí a Gladys falou assim, não, ele vai chegar daqui a pouco e tal, tal. Aqui, então, você importa de eu te fazer uma pergunta? Não, pode fazer. Aqui, o Emerson faz tudo aquilo que ele fala? O Emerson faz tudo aquilo que ele fala? Ela falou assim, não, faz não. Se ele fizesse tudo aquilo que ele está falando, a gente nem estava casado, porque ele já era um anjo.
Estava longe. Ele não faz, mas ele anda miudinho. E a gente anda miudinho também, porque convive. Então tem que andar miudinho. O que significa isso? Pratica aquilo que a gente está ensinando. Ah, mas eu não dou conta de praticar. Luta. Se a gente desencarnar hoje à noite, se a gente desencarnar daqui a 15 anos, se desencarnar daqui a 28 anos, tenha consciência de que lutou, ainda que não tenha praticado tudo, tenha consciência de que lutou para praticar, lutou para se envolver, lutou para agir, lutou. Pode não ter dado conta de tudo. E aquilo que desconhece, questiona, pergunta. Isso é sinal de humildade. Eu não estou entendendo isso. Vamos ver um livro, vamos ver uma página, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver qual o autor, vamos procurar fulano. Pergunta. Gente, isso é das nossas relações. 3 caminhos para a gente ser feliz. Tranquilo? Podemos encerrar? Oi, Valdemir. A prática, ela vai solidificar aquele conhecimento que você tem, né? E o ensino também é uma forma de caridade, porque se a gente não lembrar lá no curso primário o que as professoras sofriam para poder ensinar a gente, que ter paciência, né? Foi uma forma de caridade. O que nós sabemos hoje começou lá no primário. Né? Sim. Até lembrando, o que a gente conhece hoje é o que a gente aprendeu lá. Lembrando, uma colocação de Paulo, quando ele escreve aos Romanos. Capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O caminho para a gente ser feliz é este gráficozinho. Ou seja, a gente se associar com oração e com trabalho, a gente consegue. É do nosso desejo, a gente consegue. Nós vamos fazer a prece para a gente encerrar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco e assim seja.